Amém, graças a Deus. Eu irei fazer uma breve saudação em honra a Jesus e a sua santa palavra. Amém. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Aqui, meus irmãos, Jesus falou em sede e fome de justiça. Aqui, essa justiça que ele cita não tem nada a ver com essa justiça terrena que nós convivemos, que é controlada pelo STF. Nada a ver com aquela justiça ali que eles pensam que são donos do mundo, inventam leis, quebram leis, depois montam de novo e faz uma bagunça. Uma justiça que desde o início é corrupta, muita coisas erradas acontecem nessa justiça controlada pelos homens, que o ser humano às vezes vai até ela quando sofre alguma injustiça. Injustiça leva à busca de justiça. A conta é simples: se você sofre injustiça, você vai atrás de justiça. E muito ser humano busca essa justiça terrena, fraca, corrupta, fraudulenta, e que os homens inventaram. Mas essa justiça que Jesus fala é uma justiça divina, coisas espirituais, nada terreno. Justiça aqui quer dizer dos dons espirituais que o nosso Deus tem a oferecer ao ser humano. Justiça é as coisas do céu, do reino dos céus. Quem tem fome e sede de justiça tem fome das coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em relação a essa justiça aqui, Jesus fala dos atributos de Deus, porque o nosso Deus é justo. Se existe justiça meio que fraca, é devido ao nosso Deus que é justo, nosso Deus e Salvador e Criador de todas as coisas. Aqui, quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede das coisas de Deus. Ele lê mais a palavra, ele ora mais, ele cultua mais, e ele vive a santa palavra. É um servo obediente e fiel, né? Simples assim. Quem tem sede e fome de justiça, tem fome e sede de Deus. Se ele tem sede e fome de Deus, ele é um servo obediente. Ele é uma estrela brilhosa, não está apagada. E
Aqui, outro lado aqui, que Deus mostra também que Ele não quer o servo dele pela metade. Ele quer um servo por completo. Como? Aqui quando ele fala sede e fome. O ser humano não dá para viver só bebendo água. Não dá. E também fome o ser humano não dá só para comer, sem água. Tem que ter os dois para sobreviver. É a mesma coisa aqui. Deus não quer você só com sede dele. Você também tem que ter fome das coisas dele. Fome e sede é a mesma coisa. Sede, água, fome, pão. Os dois juntos. Senão não tem vida. Se ficar só bebendo água, vai morrer a qualquer momento. Se comer só pão, vai se entupir, vai ressecar tudo. Todo jeito vai levar a morte. Então, é do mesmo jeito que Deus fala conosco aqui nessa noite. Se nós não formos para Ele por completo, nós vamos para a morte. Porque Deus não divide ninguém com Satanás. Ou nós somos todos por completo de Deus, ou então não somos. Deus não divide ninguém. Quem aceita é Satanás, que ele é cara de pau, ele deixa nós vir um culto aqui hoje e depois está na gandaia. Agora Deus não. Ou nós somos completo, fome e sede, ou então não somos. Simples assim. Não tenho arrudeio com a palavra de Deus. Se parar, pensar nela, vai entender bem direitinho. Vai mastigar e vai entender ela certamente. E também vamos citar alguns exemplos na Bíblia que tiveram fome e sede de Deus. Vamos começar por Zaqueu. Zaqueu, de tanto ele ouvir de Jesus, e Zaqueu era um criminoso, viu? Ele era um criminoso, ele era ladrão, Zaqueu. De tanto ele ouvir Jesus, o Messias, Filho de Deus, ele cura os cegos, cura os leprosos, cura os coxos, faz aleijado andar. De tanto ele ouvir falar do nosso Senhor e Salvador, que mesmo ele sendo um ladrão, que ele roubava impostos, ele começou a ter aquela sede e fome de Deus em seu coração, mesmo ele sendo errado, sujo. E o que foi que ele veio, o seu desejo? De ver quem era Jesus. Só Zaqueu ouvir falar de Jesus, ele correu para os pés de Jesus. Ele correu, só ouvir falar das maravilhas que o nosso Senhor Jesus fazia. Zaqueu foi ao encontro do Senhor. E eu acho que Jesus não estava perto, né, naquele caminho de Jericó. Eu acho que Zaqueu estava bem longe, mas Zaqueu foi ao encontro, subiu na árvore e naquela sede e fome de justiça que ele teve de Deus, o que foi que ele conseguiu com o Senhor Jesus? A salvação. Teve salvação na casa de Zaqueu, quando ele teve fome e sede de justiça. Hoje não é diferente. A partir do momento que nós, mesmo nossa família ainda é ímpia, se nós tivermos sede e fome de Deus, vai ter salvação para todos. Vai ter, só depende de nós. Se nós for firme e forte, a salvação vai chegar em nossas casas. Assim como Zaqueu
Zaqueu conseguiu salvação para a sua casa. Agora também vamos ver outro servo tremendo que teve muita fome e sede de Deus, foi Moisés. Moisés, o chamado dele, ele já viu uma sarça pegar fogo sem se consumir, e Deus falar com ele. Ele já chegou vendo Deus, já chegou falando com Deus, Moisés. Moisés foi para o Egito, transformou o cajado em cobra, trouxe rãs, fez o Nilo virar sangue, viu os primogênitos do homem até o animal morrer. Ele abriu o mar, ele fechou o mar em cima dos egípcios. Quando passaram o mar vermelho, de dia de uma coluna de nuvem para não pegar sol, de noite uma coluna de fogo por causa do frio. O Deus tremendo naquele povo, e Moisés dirigindo aquele povo. Tudo era através de Moisés, tudo. Moisés passou 40 dias no monte com Deus, 40 dias, irmãos, 40 dias no monte com Deus. Depois ele viu Deus escrever com sua própria mão os 10 mandamentos naquela tábua. E mesmo assim, ele vendo tantas coisas, ele não perdeu a fome e a sede de Deus. E ele pediu algo mais a Deus, mais tremendo e mais maravilhoso. Eu acho que até Deus ficou meio surpreso. Por que, Moisés? Você já viu tanta coisa, você já viu tantas maravilhas, por que é que você quer ainda, Moisés? Moisés, eu quero ver a tua face. Eu quero contemplar a tua face, Senhor. Ver o quanto o Senhor é belo e maravilhoso. Mostra-me a tua face. Isso é sede e fome de Deus. Moisés era insaciável em relação a Deus. Que exemplo era Moisés em relação à fome e sede de justiça? Não saciava nem a fome nem a sede dele para com Deus. Acho que ele, hoje em dia, é o que deve ficar mais perto de Deus, não quer sair do pé de Deus. E também, irmãos, agora eu vou citar um exemplo mais pessoal, que todos já passaram por isso, todos já passaram, vai passar e vai continuar passando, não vai acabar. Por quê? Porque todo irmão, uma hora ou outra já na caminhada, já ficou meio atrasado do culto. Quem não? Todo mundo já. Chegar em casa para se arrumar e você vê a hora, eita, vou chegar atrasado. Não dá mais tempo para o culto. Todo mundo, todo crente já passou por isso, vai passar e vai continuar passando até o último suspiro. Todo crente vai passar por isso. Mas o exemplo é em relação, mesmo se o servo de Deus, se ele vê que vai chegar atrasado no culto, e ele vê que às vezes só vai ver um pouco da palavra, vai ver só o resto final do culto, ele não desistir do culto. Não desistir do culto. Por quê? Porque ele vindo, mesmo faltando 10 minutos para acabar o culto, ele fazendo sua oração numa dessas cadeiras, ele vai demonstrar a sede e a fome de Deus que está dentro dele. Mesmo até
nós chegarmos e o culto estiver acabando, se você vir ainda na sede e fome de Deus, e você simplesmente desce só para cumprimentar o irmão com a paz do Senhor, você ainda recebe sua bênção, porque o irmão estava no culto, ele estava na presença de Deus, e você fazendo isso, você vai demonstrar a sua fé que está dentro de você. Então, não podemos desistir do culto, igual a nossa missionária Tatiana. Ela falou comigo mais cedo, e ela estava com voz de doente mesmo, porque Deus já melhorou ela, dizendo que não sabia se via, se eu podia fazer pregar a palavra, mas ela está aqui. Não desistiu do culto, prova viva. E eu preparei essa palavra antes dela falar comigo. É sinal que essa palavra é hoje. A missionária Tatiana não desistiu do culto, mesmo fraca, não desistiu. Ninguém pode desistir do culto, somos servos ou não, é santo ou não. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da manhã. E se for o último culto? Se for o último culto, a última presença com o Senhor, Então, irmão, se der, às vezes ficar meio puxado, atrasado, se faltar 5 minutos para acabar o culto, venha, que você vai receber o seu milagre e você vai receber a sua bênção, porque Deus vai estar vendo a sede e a fome de Deus dentro de você, sem desistir do culto, sem renunciar ao culto, sem virar as costas para Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para hoje. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos conceder a oportunidade à pregadora da noite, a nossa guerreira e irmã missionária Tatiana. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Glória a Jesus, amém? Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é fiel.